pela vida do teu filho, Pai. Que o Senhor possa enchê-lo, Senhor Deus, em nome de Jesus nesse momento, Senhor. Que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor falou com ele, Pai. E em nome de Jesus, Senhor Deus, que ele se coloque como um vaso em tuas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor o conduza na ministração, Pai, e que ele seja uma bênção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se está funcionando. Eu acho que não está, não. Só um som. Acho agora sim. Graça e paz, povo santo. Aleluia. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Te adoramos, Jesus, nós te adoramos. O impressionante, infinito, usado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar e adore ao Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, usado amor de Deus. Espírito Santo, nós queremos te convidar a este lugar, Espírito Santo. O Senhor foi o primeiro a chegar aqui, Espírito Santo, e com certeza o Senhor está dentro de cada coração que aqui chegou, Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que fizemos, ó Deus, que permanecemos a fazer. Deus, que não condiz com o teu plano, com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Jesus, nós te amamos mais do que a qualquer outro, Jesus. E nós clamamos para que a tua presença abundante venha sobre as nossas vidas nessa manhã. E que ela permaneça conosco em cada momento, em cada dia, Senhor. Deus, nós oramos clamando em nome de Jesus. Deus, vem sobre esse lugar. Declaramos o teu infinito amor, Jesus. O amor imensurável do Senhor sobre nós. Nós oramos em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Quantos podem dizer amém? Só para a gente acalmar um pouquinho, para o Espírito Santo falar bem muito com a gente.
Eu estava ontem orando ao Senhor pelo que falaria aqui hoje, nessa manhã. E a gente às vezes quer montar uma palavra, né? A palavra ela sempre estará pronta. A gente só precisa perguntar a Deus o que é que Ele quer que a gente fale. E o Espírito Santo falou algumas coisas comigo. Eu quero falar sobre o caráter de Deus. O caráter de Jesus nessa manhã. E quero até agradecer a Maiara, a Rose, pelo amor, pelo carinho, pela paciência. Tem muitos amigos aqui, eu não vou nem começar a citar, porque senão eu não vou pregar, vou só falar o nome do pessoal. E dizer que estou muito feliz. Maiara, Rose, toda a organização da Save, obrigado pelo convite, que Deus abençoe vocês. Tem uma coisa que a gente começa a aprender na caminhada cristã, né, sobre se parecer com Cristo. Ser de fato a imagem e a semelhança de um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus extraordinário, um Deus que é pai, um Deus que é zeloso, um Deus que é amigo. E quando eu comecei a perguntar ao Senhor sobre o que falaria, o Senhor me fez lembrar algumas coisas e eu queria iniciar. Irmãos, vocês vieram aqui em busca de um renovo, amém? De talvez tratar alguma situação, alguma vivência que você sofreu de alguma maneira, ou não, ou você veio aprender um pouquinho mais do Senhor. Para falar sobre o caráter de Deus, a gente primeiro precisa pensar sobre nós, quem nós somos. Porque caráter não diz respeito ao que eu faço, mas a quem eu sou. É porque eu sou filho de Deus, eu vou ser santo e jamais vou pecar, jamais vou pisar na bola? Não, isso vai acontecer. É inevitável, é inevitável. Desde que não seja comum, que seja um acidente. E quando a gente começa a pensar sobre o nosso caráter, se eu parasse para te perguntar agora, para você começar a pensar quais são as tuas qualidades, o que é que tem no teu caráter, de bom ou de ruim, qualidade ou defeito, você ia começar a pensar e talvez você teria mais facilidade de dizer onde você é ruim do que onde você é bom. Você já parou para pensar? Se a gente fosse escrever agora características nossas, talvez a gente falasse mais de ruim da gente do que de bom. A gente está tendencioso a isso. Eu lembro, irmãos, e é por isso que eu vou falar sobre caráter. Uma vez eu sofri uma decepção muito grande na igreja. Eu fui muito injustiçado pelo meu próprio pastor. Eu sou órfão de pai, então eu transferi para o meu pastor a figura do meu pai. Eu o amo muito. Inclusive, ele não é hoje o meu pastor, mas eu amo muito. E eu lembro de uma injustiça que cometeram comigo na igreja, que assim, me julgaram de uma maneira muito forte, muito severa. E eu era adolescente, eu tinha 15, 16 anos. Mas sempre muito ativo na igreja, né? E aí eu sofri essa injustiça e eu lembro de chorar no caminho para casa. Cheguei em casa, eu sempre dividi quarto com meu irmão do meio. E eu não tinha o hábito de orar dentro do quarto, porque ele poderia acordar e aí ia ficar ruim e tal, enfim. Eu sempre orava na sala, tinha o sofá lá de casa, eu me ajoelhava na sala e orava. E eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa, Senhor, não vou mais não voltar para essa igreja não, Deus me livre. Esse pastor que me injustiçou, que fez isso comigo, que me machucou, que me feriu. E naquela oração, eu lembro de ter cochilado e sonhado estar dentro de uma igreja. E eu sentava num cantinho, tinha umas cadeiras assim no canto, e eu sentava no canto, a igreja imensa, e tinha um coral de senhoras se apresentando no sonho. E uma dessas senhoras, eu lembro como hoje, ela morena, alta e forte. Ela apontou para mim e me chamou sem falar absolutamente nada, ela só fez assim. A igreja toda sentada, eu fiquei com vergonha. E quem era que estava do meu lado no sonho? O pastor que tinha me ferido. Ele estava sentado ao meu lado. E aí eu olhava para o pastor e olhava para a mulher. E o meu coração acelerava muito. E aí eu me levantei e comecei a caminhar em direção à mulher. Irmãos, quando eu abracei aquela mulher, ela abriu os braços, me abraçou. Ela só disse uma frase no meu ouvido. Ela disse assim: não desista, o seu tesouro está lhe esperando.
Eu acordei com aquela frase e eu sabia que era o próprio Deus falando. Não desista, o seu tesouro está lhe esperando. A gente precisa saber lidar com a dor, saber lidar com a tragédia, com a tristeza. E Jesus, quando ele veio à terra, existia uma missão para Jesus cumprir. Existia um processo, um tempo para o Senhor viver. E a gente, quando vai ler os evangelhos que falam sobre essa vinda de Jesus, a vida, a missão de Jesus, aí a gente começa a entender, por exemplo, em Mateus, primeiro capítulo de Mateus, a genealogia de Jesus. Aí os capítulos seguem e Jesus inicia seu ministério, é batizado nas águas. E qual é a primeira frase que os céus, que o Pai diz sobre Jesus quando ele inaugura o seu chamado, quando ele inaugura a sua missão, quando é batizado por João Batista? O que é que dos céus ele ouve do Pai? Qual é a frase que Deus diz a Jesus? Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Jesus tinha feito alguma coisa, Jesus tinha curado alguém, Jesus tinha expulsado algum demônio, Jesus tinha feito discípulos, Jesus não havia feito nada, e do céu ele ouve a voz da identidade dele, de quem ele era o Filho de Deus que dava alegria ao coração do Pai. Sabe o que isso significa? Eu não preciso estar no púlpito e pregar a palavra para ser amado por Deus, eu não preciso evangelizar multidões para ser amado por Deus. Deus não me ama pelas minhas obras, em função do que eu faço. Deus te ama pelo que Ele te fez, pelo que você é. É o que você é e não o que você faz. Eu ouvi de um pregador uma vez ele dizer assim: não é porque eu estou no púlpito que Deus me ama mais do que aquele que está no último assento e talvez em pecado. É um amor tão grande, tão infinito, mas por cada um de nós. Ao mesmo tempo que é igual, é particular. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Se você achou, diga amém. Esse é o primeiro grande discurso de Jesus, a primeira grande pregação de Jesus. Quantos aqui já pregaram? Já pregaram na sua igreja, ou num grupo pequeno, numa célula, na escola? Você já pregou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei a palavra que eu mais gostava naquela época, que eu mais entendia da Bíblia. Era o que era mais precioso para mim. Não é verdade? A gente, quando o pastor chega e diz, você vai pregar no culto, você escolhe aquilo que é mais precioso para estrear a sua pregação. Você acha que Jesus fez isso? Óbvio. Óbvio que Jesus fez. Ele pegou o que era mais precioso, porque aquele era o primeiro grande ensinamento dele. E a Bíblia diz que no início do seu sermão, olha o que diz, capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros ou limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora vai para o capítulo 7, verso 28. Ali era o início do sermão. E agora é o fim do sermão. E no fim, olha o que aqui diz. Quando Jesus, verso 28, 7 e 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por que as multidões se maravilharam? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Diga autoridade. E não como os mestres da lei. Eu quero começar dizendo que Jesus pregou o que ele era. As bem-aventuranças era a representação do caráter do próprio Cristo. Era o que ele era. Ele era bem-aventurados os pobres em espírito. Ele era pobre em espírito. Bem-aventurados os que choram. Jesus chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus tinha fome e tinha sede de justiça. Bem-aventurados humildes. Jesus era humilde. Lembra quando ele ensinou? Se tinha duas coisas que Jesus tinha que ensinar para o povo, era mansidão e humildade de coração. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Era o caráter de Cristo sendo revelado à multidão. Era ele expressando àquele povo, a seus discípulos: eu sou isso e vocês precisam ser isso, porque o Pai é isso. É o coração de Deus sobre o coração de Jesus, liberando sobre o coração da multidão, sobre os corações das multidões. E eu quero de forma muito rápida dar significado a essas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe o que é que se refere bem-aventurados os pobres em espírito? Bem-aventurados aqueles que não são orgulhosos, aqueles que são humildes, aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que estão disponíveis a viver o que Deus chamou para viver. Irmãos, eu confesso que naquele momento que eu tinha vivenciado aquela frustração, eu pensei várias vezes. A gente pensa muita coisa. Quem nunca foi caluniado, quem nunca foi agredido, né, na igreja ou fora, em casa, em qualquer lugar. Eu já sofria tanto dentro de casa porque era o primeiro crente da família. E eu enxergava tudo aquilo e eu dizia: a igreja está errada, a igreja errou comigo, o pastor errou comigo, todo mundo errou comigo, porque é assim que a nossa mente funciona, é assim que o nosso coração funciona. A gente o diabo começa lançando uma seta, daqui a pouco a gente está sentindo alguma coisa diferente, daqui a pouco a gente está fazendo, a gente nem percebe, a gente se tornou aquilo, amargo. Mas uma coisa eu tenho entendido com Deus: o Espírito Santo deseja um coração quebrantado. Um coração quebrantado. O Evangelho de Deus não é sobre doutrina humana. O Evangelho de Deus é sobre a palavra de Deus. O Evangelho de Deus não é sobre ser pentecostal ou ser tradicional. O Evangelho de Deus é sobre ser filho de Deus. E é isso que nós precisamos encarnar em nós. A igreja está tomando um rumo totalmente averso àquilo que o Senhor chamou. Cristianismo significa ser um pequeno Cristo. Ser cristão significa reproduzir a imagem de Cristo. Reproduzir a imagem de Cristo não é perseguir o irmão, é amar o irmão. Reproduzir a imagem de Cristo é quando Cristo olhava, eu costumo dizer isso, Cristo olhava para uma prostituta e enxergava nela uma princesa. Cristo olhava para um ladrão e enxergava um homem de bem, um homem íntegro. Essa é a imagem que Cristo nos vê. Ele não me vê como eu sou, Ele me vê como eu serei, Ele me vê como Ele me faz ser. A gente vinha no carro e a gente vinha ouvindo um Pentecoste, não foi, Samuel?
A gente vinha ouvindo Samuel Mariano, Sara Farias, uma seleção lá. E aí a gente teve uma das canções, falava sobre, era uma história. E acho que foi o Samuel que disse assim, poxa, quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente nunca imagina onde Deus vai nos levar e o que Deus vai fazer. Quando eu me converti, eu lembro que eu ia para uma igreja toda sexta-feira à tarde. E eu recebi naquela igreja palavras, eu compartilhei com eles, palavras muito poderosas. Muito. Irmãos, eu tinha 13 anos. Eu não era... Sabe na igreja, aquela pessoa que entra na igreja, senta, ouve o culto, pronto. Não tinha função. A gente até tentava fazer alguma coisa na Tracy, mas a gente não tinha uma função. A gente tinha o líder de uma equipe de jovens. Eu era discípulo da discípula dele. Sim, bem distante de qualquer coisa. Pregar, pelo amor de Deus, Jesus. Eu nem imaginava. Eu até queria, porque a gente gosta de fazer isso, mas eu não imaginava que isso aconteceria. Aí quando eu chegava nessa igreja que eu sentava, estava o pregador lá. De vez em quando Deus fazia alguma coisa, o pregador olhava para mim e dizia, vem cá. Aí eu me levantava e ia lá, o pregador dizia, o Senhor vai te levar por muitos lugares. O Senhor vai te fazer pregar para muitos jovens. Irmãos, eu acreditava, né? A gente tem que crer. Mas lá no fundo não fica aquela coisa, meu pai, quando é que isso vai acontecer? Quando é que o Senhor vai fazer isso? Irmãos, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Quando meu telefone toca, um WhatsApp chega de alguém dizendo assim, Rodolfo, eu tenho um convite, vem pregar em tal lugar. O Espírito Santo um dia falou comigo. Eu estava com a Dreise que nos trouxe. Levanta a mão, Dreise. Eu estava com a Dreise um dia, no carro, ela me levando para casa, não sei nem se ela lembra. E ela disse assim, Rodolfo, você lembra tudo que Deus prometeu a você quando você começou sua caminhada? Está tudo acontecendo. Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Talvez hoje, durante esses dias, ontem com o Douglas, hoje pela manhã, à tarde, à noite, amanhã, Deus vai liberar palavras para o seu coração. Entenda uma coisa. Se você permanecer fiel no caminho dele, se você entender quem era Jesus e qual era o caráter de Jesus, se você for pobre em espírito, se o teu coração não achar que isso é teu e que é para você, quando o nosso coração entende que a gente não está aqui porque a gente fala bonitinho ou porque a gente é bonitinho. Até sou bonito, né? Mas tô brincando. A gente não está aqui por qualidade humana. A gente está aqui pela misericórdia de Deus. Pela graça de Deus. Se a gente não tremer na base antes de subir nesse negócio aqui, nesse altar, sabe o que acontece? A glória é nossa. Aí a gente sai daqui, vai chegar ali fora e vai dizer, rapaz, preguei, viu? Preguei, todo mundo chorou. E quem foi que disse que qualquer coisa que aconteça aqui é para mim? Tudo que Ele nos deu, Ele não nos deu para nós mesmos. Nós somos os únicos que não vamos usar o que Ele nos deu. O que Ele nos deu sempre será para alguém. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, eu tenho algo para te dar. Diga assim, eu só não sei o que. Eu sei, é uma oferta. Tudo que está na sua carteira, amado, você tem que dar para quem está do seu lado. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Pastor Josivaldo, venha cá, fica aqui do meu lado. Aleluia, meu querido. Aí a Bíblia diz assim, ó, a gente está falando sobre os pobres em espírito. Hoje eu quero ensinar, mais do que fazer qualquer coisa, eu quero ensinar. Os pobres em espírito, tem um versículo lá em Filipenses 2, versos 7 e 8, que diz assim, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem é esse, amados? É Jesus. Se Ele fez isso, quem somos nós para não fazer? Às vezes a gente se ira, às vezes a gente dá uma
Né, Samuel? Às vezes a gente quer. Mas o que a gente entende? No fundo, o Espírito Santo está sendo uma luzinha e dizer, epa, tem que ser manso, tem que ser humilde de coração. Segunda bem-aventurança é, bem-aventurados os que choram. Só que esse choro não é o choro pela minha dor. Não é o choro pelo meu sofrimento. Esse choro é o choro da intercessão. Esse é o choro de clamar pelo outro e pelo povo. Sabe quando eu me empolgo? É quando eu estou orando e começo a orar pelas nações, começo a orar pelo Brasil, começo a orar pelo... Aí eu me empolgo, irmãos, aí eu rasgo o céu. Sabe por quê? Porque há um poder muito forte quando a gente deixa a nossa causa e intercede por alguém, por algo que aparentemente pode ser até menor, maior do que aquilo que nós precisamos, mas a gente está dizendo, Senhor, o meu choro não é por mim, Senhor, tá bom que eu estou vivendo, eu sou grato pelo que o Senhor me deu, mas eu quero orar e chorar pelo outro, Senhor. Eu quero orar e chorar pelo meu irmão, pelo meu pastor, pela minha igreja, pelo teu povo. Eu quero orar e chorar pela África. Eu quero orar e chorar pelo sertão de Alagoas. O Maicon estava pregando, vai para o sertão hoje. Eu quero orar por isso, Senhor. Eu lembro, irmãos, que eu fui numa cidade em final de janeiro. Final de janeiro, antes do carnaval. Acho que final de janeiro, meu Deus. Não, final de fevereiro, perdão, depois do carnaval. Eu fui numa cidade. Eu fui em Santana do Ipanema, que é sertão, vocês que conhecem, é isso mesmo? Sertão, isso. Eu fui com um grupo de mulheres levar mantimentos, lá da rádio, o pessoal lá da rádio. Fui levar mantimentos para uma jovem da minha idade, 22, 23 anos, e que ela se amigou com um homem num sítio lá do sertão, um homem mais velho, e numa das brigas que eles tiveram, ele puxou um revólver e atirou, e o tiro atingiu o pescoço dela. E a bala ainda está alojada, não tem como tirá-la. E aí ela está tetraplégica. E a gente foi levar mantimentos, porque a família é muito pobre, estão passando por uma necessidade grande, enfim. Nós chegamos lá e foi um pastor de uma igreja bem pequenininha da cidade que fez o contato com a gente pedindo ajuda. Fizemos as arrecadações e levamos. E aí quando chegamos naquela casa, vimos aquela situação. Irmãos, o povo idólatra que só Jesus Cristo, mas amam o pastor, da menor igreja da cidade. Aí eu olhava assim, sabe, e a mulher, vamos rezar, pastor, aqui, reza com a gente, não sei o quê, e o pastor lá no meio, tudo que eles faziam, o pastor estava junto. Aí nós saímos, ele nos levou até a igreja pra gente tomar uma água e fazer um culto à tarde na igreja, ele queria que a gente fizesse um culto. Nós chegamos na igreja, irmãos, a igreja era tão pequena, era metade desse púlpito aqui, ó. Cabiam umas 15 cadeiras. Igreja Missionária do Sertão, o nome da igreja. Aí nós entramos na igreja, aí eu vi assim no cantinho uma cortininha. Aí disse, pastor, eu quero ir ao banheiro. Aí ele fez aqui, venha cá comigo. Eu disse, onde é que o senhor mora? Aí ele disse assim, eu moro aqui, vou lhe levar aqui no banheiro. Irmãos, quando ele puxou a cortina para ir no banheiro, sabe aquela coisa que faz você chorar? A situação de não ter nada. Aí eu olhei aquilo ali. Aí eu disse, cadê sua esposa? Ele sem aliança. Aí ele disse assim pra mim, ela não aguentou não. Ela me abandonou. Nós pastoreávamos uma igreja grande, numa cidade na Bahia, salvo engano. E o Senhor disse a mim que era para eu vir para o sertão. E eu vim para o sertão debaixo de uma palavra de Deus. Ela veio, não aguentou, foi embora e me abandonou. E hoje tem outro homem, construiu outra família. Aí eu disse, o senhor está aqui sozinho? Ele disse, eu e Deus. Aí eu olhei assim, aí ele disse assim, irmão, para que ter dois pares de sapatos, eu só tenho 2 pés, só preciso de um par mesmo. O outro, quando eu ganho, eu dou. Aí ele pegou o bolso e fez assim, irmão, não tenho nada não hoje. Sei não, pastor. Ele disse, não, mas o senhor vai me prover.
Eu pedi água ainda, né? Ele disse, filha, pode pegar, fica à vontade, você tá em casa. Quando eu abro a geladeira, só água. Ele fez 1 quilo de feijão. Quando chega aqui, eu divido com os vizinhos. Eu olhei aquela situação. Aí começou o culto. Só tinha umas crianças, uns adolescentezinhos. Aí tinha um adolescente, meio galeguinho. Tão simples, rapaz, o menino. Aí o pastor deu a oportunidade a ele. Aí quando ele pegou o microfone, ele começou a chorar. Aí ele chorou. E eu lembro dele dizer assim, eu quero agradecer a Deus, pastor. Porque eu orava muito para minha mãe parar de fumar quando eu me converti. E ela parou de fumar, pastor. E ela agora vai vir para a igreja, eu creio. Sabe o que é isso? Bem-aventurados os que choram. Não há uma oração nossa que o Senhor não ouça. Uma oração. Nos melhores ou nos piores dias. Irmãos, chore pelas pessoas, clame, mas chore por almas, chore pela sua igreja, chore pelo seu povo, chore pela sua família, se ela ainda não conheceu Jesus, chore, mas chore, clame, mais do que por você, sabe por quê? Porque ainda que nada melhore na nossa vida hoje, ainda que nada aconteça, ainda que você não arrume trabalho, que você não melhore no emprego, que você não passe uma faculdade, ainda que nada aconteça, você vai para o céu. Você vai morar com Jesus na eternidade. Você vai desfrutar do paraíso. E ainda que para eles tudo aconteça, o mais glorioso ainda não aconteceu. Então chore. Enquanto você chora, o Senhor abre os céus. Enquanto você chora, o Senhor diz, eu vou te fazer feliz. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Um texto em Ezequiel que diz, Ezequiel 22, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei um só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Eu não quero que o Senhor fale isso sobre esses dias. Eu não quero que o Senhor destrua a terra, porque não há um homem sequer que revele a glória de Deus. Levante sua mão e diga, eu vou. Diga mais alto, diga, eu vou manifestar a presença de Deus sobre o povo, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga, eu vou ser uma voz para a minha geração. Agora aplauda o Rei, o Autor e Consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Aleluia. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas traduções usa a palavra humilde. Sabe o que eu aprendi com mansidão, irmãos? Que mansidão tem muito a ver com doçura. Sabe, você ser bom, você ser uma pessoa de um coração limpo, de um coração puro. Ser manso é no meio do furacão, no meio da guerra, você conseguir parar e pensar, o que é que eu vou fazer? Eu tenho muita dificuldade, tô pregando para mim mesmo, viu? Eu sou ansioso. E quem é ansioso no meio do furacão quer correr, quer fazer alguma coisa. E não para pensar o que é que o Senhor quer falar, Jesus. Olha o Espírito Santo soprando aqui, ó. O que é que o Senhor quer falar, Jesus? Entender isso é muito difícil. A gente passou por uma situação. A gente estava viajando aí, Samuel. Aí a gente entrou no Uber. E aí, era bem próximo o lugar que a gente ia. Deu R$14. E eu só tava com uma nota de 100. A gente não tinha outro valor. E eu, sinceramente, eu esqueci de dizer pra ele que eu só tinha uma nota de 100. Aí quando a gente chegou no destino, que eu puxei a nota, que eu puxei o dinheiro, que eu entreguei, porque eu fui entregar pra ele, ele foi tão grosso, não foi, Samuel? Ele disse assim, mas não é sobre mim não, é sobre ele que eu vou falar. Ele disse assim, aí você, eu não lembro exatamente.
Aí você tá de brincadeira. Ele falou de uma maneira muito grossa com a gente, né? Comigo e com o Samuel. Aí eu fui e respondi a ele de forma áspera também. Só que quando eu entrei no carro, o Samuel não tinha visto, mas eu tinha visto uma Bíblia. Como se ele estivesse saindo da igreja também, porque nós estávamos saindo da igreja. Aí ele foi e disse, não, eu tô voltando da igreja agora, vocês também, eu tenho amigos na igreja que vocês estavam. Assim, eu fiquei com o coração duro na hora, sabe? Porque eu fiquei muito chateado com a maneira como ele nos tratou. Mas ele fez uma coisa, aí eu fui e disse assim pra ele, mas olha a maneira como você falou. Aí eu repeti o que ele tinha falado comigo, né? Aí ele pegou e disse, não, me perdoe, tá certo? Me perdoe. Mas eu achei isso de uma nobreza. Quando ele falou grosso comigo, eu disse, eu vou avaliá-lo, vou colocar uma estrela e vou falar isso. Porque a gente já recebe isso e já quer se vingar, já quer fazer uma coisa ruim. Quando ele pediu perdão, que eu olhei para as estrelinhas, aí eu disse, agora? Aí meu dedo vinha para a primeira e o Espírito dizia, vá para a última, bota lá 5 estrelas. Aí eu fui e coloquei 5 estrelas. Mas sabe o que? Ele, ao tempo que ele foi grosso, ele foi manso. Ele entendeu que errou com a gente e ele agiu com doçura. Ele disse, me perdoa, me perdoe, me perdoe. Aí ele mesmo pegou outro destinozinho, foi num posto de combustível perto, trocou o dinheiro, me deu o troco. Eu não precisei fazer ou falar nada. Nós descemos do carro, eu ainda com raiva, meio... esse cara... Mas o Espírito Santo trabalhando. Eu estou falando isso porque se tem uma coisa... eu entendo que Jesus poderia ter dito assim... sei lá, aprendei de mim que expulso demônio e que cura enfermo. Aprendei de mim que sou o rei dos reis e sou o senhor dos senhores. Aprendei de mim que sou lindo, maravilhoso, que sou filho de Deus. Mas ele diz, aprendei de mim, a primeira palavra que ele diz, que sou manso. Que sou manso. Aí quando o nosso líder chega pra gente na igreja, o pastor, e diz assim, hoje você não vai fazer isso não. Aí a gente já chega para um amigo e diz, o pastor já disse que eu não ia fazer e que não sei o que. Mansidão, irmão, ame. Ame. Olhe para ele com olhos de amor, com olhos de paz. Diga, se ele não permitiu hoje, não tem problema não, mas depois eu vou. O Espírito Santo vai nos conduzindo. Irmão, não há nada que você não faça hoje, você caminhando com o Senhor, que vai lhe prejudicar. Nada. Você está caminhando com o Senhor, os nãos que você recebe vão lhe promover. Você está caminhando com o Senhor, você não vai precisar pregar como eu para ser promovido por Deus. Ele vai fazer na sua vida o que Ele quiser. Se Ele quiser te colocar para pregar para uma multidão de 5.000 pessoas, Ele coloca. Se Ele quiser que você pregue para um mendigo no meio da rua, de madrugada, sozinho, Ele vai fazer você parar o carro e pregar para o mendigo, sozinho. Deixa o teu coração alinhado com o Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Isso talvez seja o que a nossa geração mais precise. Sabe por quê? Porque a nossa geração é a geração do contentamento, né? É tipo assim, a gente não vai conseguir fazer isso. Aí agora o Brasil parou por causa dos caminhoneiros. Aí tem quem concorde, tem quem não concorde. Mas você sabe o que é um estado de fome? É um estado de... Irmão, quando eu tô com fome, ninguém me segura não. Eu fico nervoso. Você percebeu, né? Eu fico logo nervoso quando eu tô com fome. Ou eu como, dá logo uma dor de cabeça, dá logo um sinal de... né? Eu fico querendo desmaiar, você fica logo nervoso. Quem fica nervoso quando tá com fome? Quantos santos, né, irmãos, aqui? Eu fico logo nervoso. E aí o Douglas fica também nervoso quando tá com fome, né, irmão? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por quê? Agora imagine uma pessoa que está passando necessidades. E aí, Tatá? Quando vocês encontram lá no Juventude Sem Paredes o povo que não tem nem o que comer, e chega um saquinho de arroz. Eu lembro como hoje, numa ação social que a gente fez lá em Maceió, no Jacintinho, uma criancinha, quando viu a mãe receber a cesta básica, e tinha mais arroz que tudo na cesta básica, né? Porque o povo só dá arroz. Aí, um monte de arroz, aí a criança gritou no meio de todo mundo, mãe, a gente vai comer arroz! Gente, o nosso coração fez assim, vamos ali comprar 1 quilo de carne, 1 quilo... Sabe por quê? Porque a fome nos deixa desesperados mesmo, principalmente quando ela é uma ausência. Uma coisa é eu estar com fome e saber que vou comer, porque tenho dinheiro, porque na minha casa tem comida. E quando eu estou com fome e não tenho o que comer?
Quando Jesus usou essa expressão fome e sede, ele está dizendo que são pessoas desesperadas por justiça. São pessoas que são capazes de qualquer coisa para que a justiça seja feita. Aí a gente cai naquele entendimento. Ore pelas suas autoridades. É óbvio que eu vou orar. Óbvio que eu vou orar, mas eu não posso compactuar com o que fazem, e por isso eu tenho que clamar por justiça, eu tenho que ir atrás, eu tenho que resolver o problema, eu tenho que ser parte dessa transformação. O problema é que a gente quer que seja transformado, mas a gente não está disposto a ser a transformação. Esse é o nosso problema. Porque a gente foi numa cidade em São Paulo, e quando a gente, poxa, não tem mendigo, não tem nada, cidade linda, perfeita. Aí a gente parou ali, aí eu disse, Samuel, o interior de Alagoas era para ser assim, as cidades pequenas no interior eram para ser todas assim lindas, que não tivesse assalto, que não tivesse ladrão, que não tivesse nada. Mas a gente está tão acostumado com isso, que a gente tende a dizer assim, poxa, só vai piorar esse negócio. Cada vez vai ser pior. E o caráter de Cristo em nós, se cada vez vai ser pior, por que a gente está dentro da igreja? Por que a gente prega o evangelho? Se o evangelho são as boas novas e não as mais novas, por que a gente está dentro da igreja? A igreja não está nos preparando para sofrer. A igreja está nos preparando para a glória, para ser feliz, para ser abundante. E não tem como a gente viver e não ter o desejo da justiça de Deus. Ser justo é ser correto. E ser correto é ir de encontro ao que é errado, ao que não é justo. Se tem alguém em Maceió passando fome, cadê a igreja em Maceió? Cadê a igreja em Maceió? Se tem alguém em Maceió morando na rua, cadê a igreja em Maceió? Na sua cidade, no interior. Cadê a igreja? Onde o Senhor Jesus chegava, Ele mudava tudo. Ele transformava o ambiente. Tanto que quando Ele senta com seus discípulos, que Ele diz assim, quem dizem que eu sou? E aí eu imagino um dizer assim, se levantar e dizer, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Só que Jesus, olha que inteligência de Jesus, né? Ele sempre indutivo. Quem dizem que eu sou? Porque eles estão longe. Então eles não me conhecem na essência. Vocês estão perto. Quem vocês dizem que eu sou? Olha a diferença disso. Uma coisa é quem está longe, outra coisa é quem está do lado. E quando Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou, aí Pedro, né, aquele cabra que passava a noite toda pescando e não via um peixe. O homem fracassado, estressado, né? Aí ele se levanta. Eu imagino a cena, porque eu gosto de imaginar. Eu imagino a cena, ele se levantando, olhando para Jesus, dizendo, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí os outros discípulos devem ter arregalado o olho, né, Tata? E dito assim, será que é isso mesmo? O Senhor Jesus olha para Pedro e diz, Simão, não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu próprio Pai que está nos céus. Tá vendo essa pedra, Simão? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Sabe o que isso significa, irmãos? Olha o que Jesus está dizendo ali no meio do nada, na pedra. Ele diz, eu vou construir a minha igreja em qualquer lugar. É em qualquer lugar. Você vai para a escola, eu estudava no Colégio Batista, tem gente aqui que estudou no Colégio Batista. Eu lembro de uma vez que me pediram para pregar, no primeiro ano do ensino médio. Eu fui Você lembra, você estava lá, no dia que eu preguei. Eu lembro que eu ainda não pregava na igreja, nem tinha hábito de pregar. Eu disse, vou preparar uma mensagem, vou lá, meter bronca. Fui para o auditório da escola, toda segunda-feira no Batista, tinha lecção, que era o nosso culto. Na segunda aula, não tinha aula, todo mundo ia para o auditório e tinha um culto lá, louvor, palavra, tudo. Aí a gente foi para a lecção, eu fui pregar, né? E não era comum os alunos pregarem, geralmente era um pastor batista que pregava. E aí eu fui pregar. Quando eu cheguei lá e o auditório cheio, eu lembro que só não estava o terceiro ano, mas todas as outras séries estavam lá. Aí eu preguei.
Mas, irmãos, eu preguei o que eu era na escola. Porque eu lembro de uma vez que a gente estava no intervalo, uma menina, aí começou as brincadeiras, né? E eu sempre muito quieto para negócio de... Aí eu ficava no meu lado, né? Vi os meninos ficando e tal, aquela coisa toda, e eu quieto. Aí eu lembro de uma vez que, no intervalo, se juntou assim, eu faço uma aposta aqui agora. Se você, pra menina, tinha uma paquerinha, né? Aí a menina, aí fizeram assim, se você der um beijo nele agora, eu lhe dou tantos reais, né? E eu só calado, eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer aqui agora? Tudo incrédulo, só eu crente. Aí ficaram, não, eu dou não sei quantos reais se você der um beijo nele agora. Aí a menina não veio? Quando a menina veio, eu coloquei a mão e disse assim, só não perguntaram se eu queria lhe beijar. E aí? Foi boa, não foi? Ô irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o sentido comum da coisa? Vocês gostam, né? Quando a gente fala essas coisas, vocês gostam, né? Qual é o sentido comum da coisa? O sentido comum é a gente fazer isso. É a gente beijar a pessoa. Só que Jesus não chamou a gente pra gente ser comum, igual a todo mundo. Quem é especial pra Jesus é diferente. Dá a resposta diferente. Se eu tivesse beijado aquela menina e depois fosse pregar, o que era que ia acontecer? Olha o falso profeta ali em cima, ficou com a menina, agora tá pregando. Aí, irmãos, eu preguei. Quando eu terminei de pregar, que eu fiz o apelo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo mundo do auditório foi pro... O púlpito lá era imenso, no auditório do Colégio Batista. Todo mundo subiu para fazer a oração de confissão. Não ficou uma pessoa sentada. A única pessoa que desceu fui eu, para que eles orassem junto comigo. Sabe o que é isso? Testemunho. Sabe o que é isso? Fome e sede por justiça. Eu quero que os outros entendam. Eu quero que as pessoas entendam que há um reino poderoso. Há uma glória poderosa de Deus. E nós precisamos levar isso ao mundo. É por isso que as pessoas são sempre contrárias à política. Porque nós estamos tão frustrados com a política. Nós estamos tão decepcionados com o que acontece na política. Que a gente não acredita nem mais que há justiça. A gente acha assim, isso aí Deus abandonou, Deus abriu mão. Não foi Deus, foi a igreja que abriu mão. E tudo que a igreja abre mão, o inferno toma. Quando a gente disse, eu não quero mais me envolver com isso, o inferno abraçou. E disse, agora é nosso, então a gente faz como a gente quer. Aí hoje, a gente diz assim, se o cristão entrar na política, ele se corrompe. Quem foi que disse? Os bem-aventurados não. Os bem-aventurados não. Sabe por quê? Porque eles têm fome e sede por justiça. Isso é tão sério que eu lembro que em 2016, quando eu me candidatei em Maceió, aí 15 dias antes de um acidente que nós sofremos, uma jovem ligou pra mim de madrugada, aperreada. Aí eu atendi o telefone, eram umas 2 horas da manhã, eu atendi o telefone, disse, acabei de acordar, tive um sonho aqui. Eu disse, que sonho? Ela estava junto com a gente, ajudava a gente. Que sonho você teve? Ela disse, a gente subia no ônibus para fazer uma divulgação e quando a gente estava descendo a ladeira da Cambona, entrava uma mulher e essa mulher tomava de você alguma coisa, parece que era o telefone, e começava a discutir com você. Aí você tomava de volta e descia do ônibus comigo. A gente descia do ônibus no fim da ladeira. Quando a gente descia do ônibus, ela gritava pela janela. Rodolfo Barros, o seu nome? Eu vou lhe matar. 15 dias depois a gente foi levar um pessoal em casa. Quando a gente estava descendo a ladeira de Kombi, Samuel estava comigo, Adreis estava comigo. Quando a gente estava descendo a ladeira de Kombi, a mesma ladeira do sonho. Segundo o rapaz que estava dirigindo, o volante travou, não sei o que foi que aconteceu. A Kombi tombou e saiu derrapando na pista. Os meninos viveram isso comigo. A gente não gritava, irmão, porque a gente não sabia quem estava vivo ou morto. Tava todo mundo em silêncio, aquele silêncio, todo mundo pá, e todo mundo em silêncio dentro da Kombi. Samuel, em 2 segundos, Samuel tava fora da Kombi. Foi o primeiro a sair, foi o Samuel. Irmãos, a Kombi acabada. Sabe o que é acabada? Acabada. E pior, a Kombi era emprestada. Quando eu desço da Kombi, o menino chega pra mim e diz, deu PT. Eu disse, que é PT, pelo amor de Deus? Aí ele disse assim, perda total. Mas sabe o que aconteceu? Aí depois a gente riu, brincou, aí o Espírito Santo nos fez lembrar. Lembra do sonho? O diabo disse que ia te matar.
Ele não mata crente, irmão. Ele não pode tocar na gente. A gente é filho de Deus. Quando você tem fome e sede de justiça, você é bem-aventurado. Aconteça o que acontecer, você é imortal até que o seu propósito se cumpra. Depois que acabar a missão, Deus leva como Ele quer. Acidente de avião, né? Deus leva como Ele quer. Mas enquanto você estiver na missão, o Senhor faz, amém? Eu já vou encerrar, ainda falta, eu só vou citar. Depois estudem, esse texto é lindo, é muito mais para ensinar. Diz, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede por justiça, os bem-aventurados são os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Os bem-aventurados são os puros de coração, os bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que proclamam a paz. Os bem-aventurados são os perseguidos por amor ao Evangelho do Senhor, por amor à palavra de Deus. O Senhor cuida de nós em tudo, em cada detalhe. E hoje, eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para mover o nosso coração a entender que esse é o caráter de Deus. Esse é o caráter manifesto por Cristo na terra. E o que é que eu e o que é que você fazemos em função disso? O que é que nós estamos aprendendo? Eu lembro que tem um versículo na Bíblia que eu amo, em Salmos capítulo 8. Davi, ele diz assim, que é um simples ser humano para que penses nele. Ele está falando para Deus, o que é um ser que um dia vai morrer para que o Senhor se importe com ele? Só que eu acho que ao tempo que Davi pergunta, Deus responde de imediato. Aí Davi dá a própria resposta para a sua pergunta. Ele diz assim, fizeste o homem somente inferior do que a ti mesmo, e de glória e de honra o coroaste. Irmãos, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são de fato, mas o Senhor nos conhece, Ele conhece o nosso coração. E a pergunta do Senhor hoje é, de que lado que a gente está? A quem que a gente está servindo de verdade? Coração puro é um coração limpo. As pessoas às vezes diziam, Rodolfo, você precisa conhecer o mundo. Você precisa experimentar, porque você nunca tomou um gole de cerveja. Você nunca transou, você não sabe como é bom. Você nunca fez isso, você nunca fez aquilo. A gente precisa entender e resgatar a inocência. Ainda que o outro minta para mim, o meu dever é acreditar nele. Isso é muito sério, isso é muito sério. Às vezes uma pessoa fala algo pra gente e a gente diz, tá mentindo. Eu não sei se ele tá mentindo. Cadê a pureza do nosso coração? Cadê a pureza que o Senhor Jesus tanto viveu sobre a terra? É hora da gente ser bem-aventurado. Sabe o que é ser bem-aventurado? É ser feliz. É ser contente, alegre. E é isso que a gente precisa viver. E eu quero que aí no seu lugar, do jeito que você está, feche seus olhos. E comece a pensar nessas bem-aventuranças. E a pensar, será que essas são as minhas qualidades? Será que eu sou misericordioso? Será que eu sou o pacificador? Será que onde há guerra eu levo paz? Será que eu sou justo? Será que eu clamo por justiça? Há um desejo no coração de Deus. Um desejo de nos parecermos com Ele. De ser um adorador verdadeiro, que adora Ele em espírito e em verdade. E a verdade é manifestar aquilo que deseja o coração do Pai. É viver aquilo que deseja o coração do Pai. Como Jesus ensinou no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o céu manifestando na terra a sua própria imagem. Irmãos, nós não podemos sair deste lugar da maneira como entramos. O Senhor tem algo muito poderoso a liberar sobre as nossas vidas.
E Ele não precisa do nosso esforço, porque Cristo já se esforçou por nós. Ele só precisa do nosso coração. A palavra diz que Ele vai bater a porta. Se você abrir, Ele vai entrar e ceiar com você. Ele vai entrar, Ele vai sentar à mesa e Ele vai ceiar com você. Todo o resto é Ele quem vai fazer. Você só precisa deixar Ele entrar, deixar com que Ele faça. Dar liberdade total, suprema a Ele. Porque Ele vai fazer, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele pode fazer tudo nas nossas vidas. Ele não vai aparecer para você, talvez. Ele não vai tocar no teu ombro. Você não vai sentir a mão dele tocando sobre você, talvez, mas uma coisa ele vai entrar dentro de você e ele vai fazer casa do seu coração. E não importa a tua dor, não importa o motivo do teu choro, Ele é fiel, Ele é justo e Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Ele pode fazer e Ele vai fazer. Ele pode fazer e Ele vai fazer na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família. Coloque a mão no seu coração e declare isso. Quero oferecer sacrifícios de quero ser bem mais do que já sou, um adorador por isso me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão. Eu não posso me calar. Tenho adoração. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Fique de pé aí no seu lugar. Irmãos, eu lembro de um culto na minha igreja. Eu liderava os jovens e... Abaixa só um pouquinho. Eu liderava os jovens e... Eu fui pregar no sábado. E tinham 2 jovens sentados na segunda fileira aqui. E eu pregava, olhava para eles e alguma coisa tocava o meu coração. Para falar diretamente para eles. E eu meio constrangido, sem saber muito bem o que o Senhor queria falar. Eu lembro de... Num momento, eu fui fazer o apelo, eu olhei para eles e eu disse assim: vocês querem aceitar Jesus hoje? Vocês querem ter Jesus com vocês hoje? E eles olharam para mim, fizeram assim. Eles costumavam ir lá na igreja, no culto de jovens. Eles ainda não tinham decidido por Cristo. Foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, o jovem que levava esses meninos para a igreja, um desses meninos, ele disse assim para mim: Dolfo, eu tenho uma foto para te mostrar muito pesada de algo que aconteceu. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: fulano foi assassinado. Aí eu disse: como assim? Ele estava sábado na igreja. Ele foi assassinado. Quando ele mandou a foto, ele todo baleado. Todo baleado, irmãos.
Irmãos, tem uma vida ceifada sem pertencer ao reino que nós pertencemos. Talvez quão egoístas nós temos sido de não levar essa mensagem a outras pessoas. Ser um pregador do Evangelho não é estar só aqui pregando para vocês todos. Ser um genuíno pregador do Evangelho é honrá-lo em qualquer lugar. É amá-lo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É não se envergonhar da palavra de Deus. É levá-la para onde for necessário. O Espírito Santo de Deus nessa manhã, aí no seu lugar, será que você pode dizer a Ele que você está à disposição do reino de Deus? Será que você pode dizer: Senhor, ativa em mim uma paixão, um coração capaz de ser lavado, capaz, ó Deus, de entender o teu propósito em cada lugar, em cada esfera, por onde o Senhor me levar, onde eu passar, que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor fale através do meu sorriso. Que o Senhor fale através das obras da minha mão. Que o Senhor fale através dos meus pés. Que o Senhor fale através de tudo, Senhor. Que o Senhor fale através da minha voz. Que seja uma voz para essa geração, Senhor. Que seja uma voz para essa geração. Diga: o meu coração te pertence. Levante as suas mãos e diga isso ao Rei dos Reis. Não te pertence. Levante as suas mãos e diga isso ao autor e consumador da nossa fé. O meu coração Ele é o te Rei dos pertence. Nós te adoramos, Jesus. O meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te O adoramos. meu Tu és coração. o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso amigo. Tu és o nosso Senhor, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és conselheiro, tu és meu forte, tu és a eternidade, tu és o príncipe da Pois paz. tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Tudo, Jesus, Deus. tudo, absolutamente tudo. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. O meu coração, o meu coração te pertence. O meu coração te pertence. O meu coração. Senhor, nós te louvamos, Senhor.
Nós pedimos para que o Senhor nos ensine a ser como o Senhor é. Que o Senhor nos ensine a ter pureza no nosso coração. Que o Senhor nos ensine a ter misericórdia, compaixão do próximo. Que o Senhor nos ensine, Jesus, a chorar pelos próximos, pelos outros, a interceder pelas pessoas, pelo nosso povo, pelo nosso estado, pela nossa cidade, Deus. Senhor, que o Senhor nos ensine a levar a paz sobre a nossa casa, sobre os nossos amigos. Senhor, que o Senhor nos ensine a, mesmo sendo perseguido, não abandonar a Tua presença, não abandonar o Teu reino. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias, Senhor. Como diz a Tua palavra, que o Senhor permaneça conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Rei? Você pode fazer melhor, você pode bradar a Ele.